Dando então continuidade, a gente vai convidar o Dr. Carlos Baiton, que vai apresentar a palestra A Espiritualidade e o Arquétipo do Vampiro. Meus queridos, minhas queridas e todos os presentes, é um grande prazer, muita emoção estar de volta no Rio de Janeiro, nas origens, aqui que com a doutora Nise, vendo a sua volta de Zurique, eu tive a inspiração de ir a Zurique. Inspiração tão forte que dentro de 6 meses eu estava entrando em Zurique. Mas, com a Eva, cadê a Eva? Isso. Então, durante esses 30 anos que eu estive em São Paulo, que eu saí do Rio, eu estive desfrutando, né, da cultura da Pauliceia, que é realmente esplendorosa. Mas, ao mesmo tempo, fui trabalhando, ensinando, divulgando a psicologia analítica, viajando, e aí começamos a fazer essa ligação com Montevidéu, no Uruguai, Santiago, no Chile, Quito e Caracas, na Venezuela. E dessa interligação latino-americana, ensinando e trocando com os colegas, surgiu a inspiração da psicologia simbólica junguiana, que trazia a psicanálise, onde eu tinha feito formação até encontrar a doutora Nise, e a psicologia analítica, que eu encontrei e desenvolvi em Zurique, principalmente com a doutora von Franz, né, ao lado da casa de Jung, que começou no final da sua vida, porque poucos meses depois ele faleceu. Durante esses anos e esse trabalho e tudo, eu desenvolvi uma teoria para reunir tudo isso que eu vivi. Essa teoria está nesses 3 livros. Tem um sobre educação, que eu não trouxe, mas tem esses 3 livros aqui, que representam a estrutura e dinâmica do self e o processo de elaboração simbólica, para incorporar a psicanálise dentro da teoria arquetípica junguiana. A moldura é arquetípica, mas o recheio tem muito da psicanálise, como nós veremos, né, dos conceitos centrais de Freud. Toda essa teoria é centrada nos símbolos, funções, sistemas estruturantes, considerando então que tudo na psique é símbolo. Tudo é função estruturante. O tempo todo que nós estamos acordados de dia lidando com os problemas, estamos elaborando símbolos. E de noite, quando dormimos e vêm os sonhos, também continuamos a elaborá-los. Então aqui eu tenho, primeiro, a inveja criativa, que é baseada na função estruturante da inveja, reunindo sempre as polaridades de Jung, a teoria das polaridades de Jung, mostrando, então, a inveja criativa, arquetípica, indispensável à estruturação da consciência. Só que, aí Freud, a inveja fixada, tornada defensiva, transforma a outra polaridade e traz essa inveja ruim, má, horrível, que nós aprendemos da psicanálise, principalmente com Melanie Klein. Então, as funções estruturantes são aqui representadas nesse livro, que nós vamos encontrar no vampiro, na sua vivência do anticristo, em comparação à função estruturante desempenhada por Cristo no mito. Mas as funções estruturantes, então, estão aqui criativas e defensivas, baseadas na relação de Salieri e Mozart, que a pessoa deve ver o filme antes de ler o livro, que é muito ilustrativo. A seguir, Psicopatologia Simbólica Junguiana. É um livrinho pequenininho para representar esse mundo, sintetizá-lo. E isto reúne, então, a psicopatologia, trazendo de Freud os conceitos de fixação e de defesa para representar no processo de individuação a formação da neurose, dentro do processo arquetípico de individuação. Com isso, nós reunimos o conceito básico da psicanálise, de fixação e de formação de defesa, com a formação da sombra de Jung dentro do processo de individuação, que eu aumentei
para englobar o individual e o coletivo. Isso nós vamos ver com o símbolo de Drácula dentro da teoria arquetípica da história. Essa teoria arquetípica da história eu concebi, então, neste livro, que também aí está, e que forma a reunião de todas essas ideias. Eu trouxe a teoria arquetípica da história, trazendo o mito para a formação da consciência individual, como mostrou Jung, no livro vermelho, é a sua grande apresentação, e a morte, quase morte do gigante, é a morte da dimensão mítica, e o resgate de Jung do gigante, e depois a brilhante exuberância do renascimento do gigante, que a Cíntia mostrou, nós vamos ver na abertura de Jung, através do conceito de arquétipo, para a dimensão mítica, que é o resgate da religião e da dimensão mítica dentro da cultura ocidental. Que, de acordo com esta teoria arquetípica da história, esses livros estão se esgotando aqui, mas à tarde eu trarei novos exemplares. Então, dentro dessa teoria arquetípica da história, nós vamos abordar o fato de que no final do século XVIII, quando a grande heresia, porque a gente não está acostumado a pensar assim, mas a grande heresia dentro do cristianismo mais perseguida pela Inquisição foi a ciência. Então, no final do século XVIII, essa grande heresia, finalmente, depois de séculos de perseguição, toma o poder na universidade. Mas o que faz? Expulsa a subjetividade, junto com a Inquisição e a religião, e centraliza a verdade na objetividade. Ao fazê-lo, passa a formular o materialismo do século XIX, que representou um grande progresso em função de trabalhar cientificamente com a realidade, o método experimental, mas que, ao mesmo tempo, teve uma grande mutilação. Por quê? Junto com a subjetividade, expulsou também a afetividade, indispensável à ética. A intuição, indispensável à futurologia, que hoje está sendo resgatada. E também a relação emocional com o todo, ou seja, a fé. Isto ficou fora da ciência e ficou sendo vivido paralelamente no mundo esotérico, principalmente aquilo trazido do Oriente. Mas até hoje existe essa luta na universidade. Você vai fazer uma tese e o orientador diz, mas isto não é científico, você colocou um sonho seu na sua chamada para fazer esta tese, temos que tirar. Só que certas universidades estão se abrindo para o futuro. E diga, não coloca só um sonho, não, coloca um sonho antes, durante e depois, para mostrar realmente o que é a criatividade psíquica. E foi isso que Jung nos trouxe no livro vermelho, mostrando, olha, vocês estão vendo a obra? Tudo isso que vocês estão vendo, essa obra que traz a ciência, a mitologia, o estudo das culturas do mundo, de onde ela veio? O livro vermelho. E aí, aquilo que parecia que era a minha psicose, que era o distúrbio maior da minha personalidade, foi a minha maior virtude e a formulação da base emocional e mítica para essa obra. Dentro desta teoria simbólica da história, então, eu formulo que o grande mito do Ocidente é o mito cristão. E este mito, no final do século XVIII, foi dissociado da cultura do saber e da universidade. Então, nós continuamos a estudar, continuamos a aprender. E o método científico produziu o grande conhecimento da fissão do átomo, da energia atômica. Só que junto com esse conhecimento faltou a ética, faltou a subjetividade, faltou a fé
na humanidade. Em função disso e dessa sombra, nós atuamos o genocídio de Hiroshima e Nagasaki. E fomos nos armando. E estamos hoje novamente à beira do abismo da guerra atômica em função desta dificuldade de reunirmos a subjetividade e a objetividade. A objetividade da ciência, então, ocorreu em função da dissociação do self cultural do Ocidente, que no século XIX instituiu o materialismo científico como a busca histórica da verdade. Esta dissociação patológica fez a sombra intensificar-se de tal maneira que nós terminamos, em função desse materialismo dialético, nas guerras do século XX. E depois nas mortandades que ultrapassaram todas as dimensões históricas de todas as guerras que mataram em número na humanidade. Isso ocorreu na vigência do mito cristão, só que dissociado. Este mito, então, que com a obra de Jung pode ser resgatado, pode ser compreendido, ele foi institucionalizado. Só que institucionalizado dentro da dissociação subjetiva e objetiva, dentro da perseguição à ciência pelo Santo Ofício. E este mito, então, institucionalizado, estabeleceu em suas normas repressivas muitos dos princípios adversos ao mito cristão, a essência do mito cristão. E é isso o que nós temos hoje, historicamente, psicologicamente, muita dificuldade de compreender, porque Jung mesmo, que veio de uma família muito religiosa e se volta frequentemente para o estudo do mito cristão, confunde frequentemente a institucionalização do mito e suas deformações, representadas inclusive por seu pai, com a sua própria vivência do mito. Então, quando ele aos 12 anos vê Deus defecando sobre a Catedral da Basileia, era realmente a vivência do mito, essencialmente representada pela criatividade do Cristo, repudiando a repressão da Inquisição institucionalizada no Ocidente. É a partir daí que eu vou apresentar hoje a vocês o símbolo, o mito de Drácula, que surge no Ocidente exatamente, intensamente, no final do século XVIII, depois no XIX, para expressar de forma muito exuberante e criativa a sombra do Ocidente, representada para Herzog aqui como a peste, como o anticristo, como a desgraça da Idade Média, o aparecimento do mal na nossa civilização. E ele, Herzog, cria aí uma imagem fantástica dos ratos. Ele traz milhares de ratos para a Holanda, tem um grande problema sanitário e consegue vencer finalmente, convencer as autoridades que esses ratos não estão contaminados, mas aí são espalhados pelas ruas, representando a peste e trazida pelo vampiro Nosferatu. Com esta vivência, ele expressa a sombra do Ocidente. Só que esta sombra vem de muito longe, vem da Transilvânia. E os Montes Cárpatos, Nosferatu traz esses ratos. Herzog, ele é tão cuidadoso, é um artista tão cientista, que era o que Jung teve dificuldade de reunir, ciência e arte, que ele o que faz? Pinta os ratinhos todos, milhares de ratinhos, que eram escuros, passam a ser branquinhos, para mostrar como a sombra entra na sociedade, de forma disfarçada,
aparecendo uns anjinhos e trazendo a peste. Essa vivência da sombra de Herzog é uma coisa extraordinária. E a representação artística do conhecimento científico. Isso nós vamos ver de uma forma muito exuberante no mito. Porque, além desta representação do anticristo no símbolo de Nosferatu, dentro do mito do vampiro, que é o mito do Cristo e o mito da salvação pela compaixão, que será representado por Lucy, a esposa de Jonatas, que pressente a chegada do vampiro desde o início do seu casamento e que finalmente o encontrará, mas que, através do amor, da compaixão, o destruirá. Mas morrerá junto, como Cristo. E a estaca que finalmente matará o vampiro, que é trazida pelo Dr. Koch, um médico que assiste, que representa todo o materialismo da ciência e descrê completamente as vivências dela, das premonições, de tudo que ela sente da presença de vampiro. Ele acha que aquilo é esoterismo, é bobagem, nada tem a ver com a ciência. Mas no final, quando ele vê mesmo o vampiro, e vê a morte do vampiro, inclusive que será a morte simbólica e a ressurreição da ciência simbólica, que reúne o subjetivo e o objetivo, que é o que representa o livro vermelho, que é a incorporação do esoterismo, do mito, da fantasia dentro do conhecimento científico. Então diz o Sono Chadamas, que é o grande estudioso deste livro durante anos, diz ele que esta apresentação do livro vermelho é a transformação da psicologia moderna. Daqui para diante teremos uma outra psicologia que identifica o racionalismo do século XIX como uma dissociação patológica e institui a vivência do mito na ciência, com a sua criatividade subjetiva, lado a lado com objetiva, que agora está entrando nas universidades, com as teses, com a permissividade de se viver o subjetivo, de se contar os sonhos, dentro das dissertações de mestrado e tese de doutoramento. Essa vivência, então, é trazida por Herzog da lenda do Conde Drácula, escrito por Bram Stoker. E nesta lenda, este doutor, que não reconhece a vivência subjetiva, não tem ideia do que e de quem é Drácula, até o final que ele encontra na sua morte, e nos livros de esoterismo vai buscar a cura do seu sofrimento através da estaca no coração. E a estaca aí há que ser percebida como a cruz de Cristo, que afugenta o vampiro tanto quanto o crucifixo e tanto quanto o alho. Percebendo simbolicamente o alho na história do Ocidente, temos uma certa dificuldade em ver dentre todos esses símbolos tão profundos, espetaculares, como a cruz e como a própria hóstia, dentro do cristianismo, o alho como parte disso. Mas, se nós nos reportarmos ao início da época moderna, quando os navegadores passaram a ir para o mundo, vamos nos recordar da viagem de Marco Polo, que foi ao Ocidente trazer as especiarias. E atrás de Marco Polo foram, então, as caravelas. E essas caravelas que ultrapassaram e descobriram um novo caminho para as Índias, foram as mesmas que descobriram o mundo moderno, os continentes, as Américas. E estabeleceram, como as Índias ocidentais, esta vivência da civilização que englobou o planeta dentro do colonialismo.
Esta vivência, então, de busca das especiarias, há que ser vista simbolicamente como aprimoramento da cultura. Que nós, no início, comíamos o que víamos, da mesma maneira que vivíamos instintivamente, praticando tudo o que necessitávamos dentro dessa sensualidade matriarcal. Mas, com o tempo, aprimoramos a civilização. E dentre esse aprimoramento, descobrimos a cozinha, o fogo, o cozimento dos alimentos e depois os temperos. A diferenciação da culinária que hoje se coloca na cultura como realmente o esplendor de muitas etnias que se reúnem no mundo, lado a lado da ONU, para expressar gastronomicamente a criatividade dos chefes e seus seguidores, que vão, infelizmente, comendo um pouquinho demais e entrando na obesidade planetária indevidamente. Mas isso é a sombra que acompanha sempre a luz. Vivendo, então, esta característica do mito junto com a sua luz e a sua sombra, nós vamos ver no materialismo a grande sombra oriunda da dissociação do self cultural. E isto aparece na atitude do médico com relação a Lucy, porque ela, desde o começo, ela pressente o vampiro. E Herzog coloca, isso vocês devem aproveitar, porque no DVD do Nosferatu, a parte inicial toda é como Werner Herzog conta tudo o que ele sentiu durante a filmagem. É o aspecto subjetivo dele com relação aos autores. E ele diz, Lucy, que é Isabelle Adjani, a grande artista francesa, ela é frágil. Aqui ele fala não só da personagem, como também da pessoa. Ela é frágil, ela é delicada, ela é muito vulnerável. E por isso eu a escolhi, diz ele. E digo eu, escolheu como representante de Cristo, da compaixão. Porque se nós remontarmos agora a uma lenda cristã que representava o Cristo como o pelicano, que durante a sua viagem, o seu voo pelo mundo com seus filhotes, em determinado momento sentiu que eles iam morrer de fome. O que faz ele? Retira de dentro de si o seu sangue e alimenta os seus filhotes. E assim chega ao destino e o salva. Este é uma ilustração do mito cristão. É o dar de si, é a compaixão. E é isso que Lucy vai fazer com o vampiro na sua morte. Ela vai receber esse vampiro e através daquilo que ele mais necessita, que é o seu sangue para sobreviver, ela vai matá-lo. Da mesma forma que o Cristo, no mito, vai, através da entrega ao sacrifício, a denúncia da repressão patriarcal que ele traz para ultrapassar na vivência da democracia, através da vivência da compaixão, do amor ao próximo e da vivência socialista deste mito repassado à cultura. Há muitas características do vampiro altamente simbólicas que eu quero representar, ilustrar através da psicopatologia, que é este livrinho aqui, onde eu formulo as bases da psicologia simbólica arquetípica, colocando o símbolo do sadomasoquismo como a função estruturante do mito, representante das funções estruturantes criativas, e dentro das dimensões simbólicas do corpo, da natureza, da sociedade, da ideia, da imagem, da emoção, da palavra e do número, representando a dimensão simbólica. Não somente as imagens, mas toda e qualquer representação psicológica. Aqui, estas funções estruturantes, agindo sobre os símbolos,
transformam-nos e retiram as suas características para formar o ego e o outro na consciência. Não apenas o ego, porque se assim fizéssemos, continuaríamos na dissociação materialista narcísica que colocou o outro fora da psique da consciência. Aqui não. Colocamos o outro também na consciência, lado a lado do ego, e formando as posições arquetípicas da consciência. E com isso nós integramos o mundo objetivo dentro da vivência do self. E nesta vivência, as funções estruturantes, ao lado dos símbolos, formam o processo de elaboração simbólica. Esta é a nossa vida. Quer façamos análise ou não, quer nos tornemos analistas ou não, nós temos que elaborar nossos símbolos. Desde que nascemos, desde que tropeçamos na infância e depois, na adolescência, polarizamos com nossos pais para sairmos da esfera familiar e entrarmos na esfera coletiva, como posteriormente na organização do casamento e da família, e a seguir a criatividade profunda para estabelecer a nossa identidade maior, a nossa identidade ontológica dentro do processo de individuação. Esta vivência nos prepara então para a nossa última etapa da vida, que é lidar com a morte. Lidar com a morte através do envelhecimento do corpo. Porque as religiões, com todas as suas colocações éticas, têm uma vivência central, que é a transcendência da morte, a formulação da vida eterna. E é isto que ficou fora do mito completamente, ficou fora da ciência, e que a ciência hoje vai descobrindo, né, aqui, através dessas vivências cada vez mais subjetivas que vão sendo incorporadas, inclusive com a vivência da morte, que vocês verão abordadas aqui pelo nosso querido Roberto, na vivência religiosa, e pelo Paulo Bros, através da meditação. Essa vivência da transcendência que essas religiões trazem e que hoje, no Ocidente, está sendo cada vez mais buscado dentro da ciência. Com isto, nós trazemos para o símbolo do desenvolvimento Nosferatu, como aquele que não pode morrer. Seu maior sofrimento, dentro do sadismo em que vive e do sadomasoquismo que institui, seu maior sofrimento é não poder morrer. É não conseguir ver a luz do sol, porque morto ele já está, no caixão ele vive. Mas na lua cheia, que representa o reflexo da noite, a consciência da noite, que ele diz quando Jonatas entra no castelo e os loibos uivam, ele diz, as crianças da noite fazem a sua música. O lobo, como este predador da noite, com a sua voracidade, o seu instinto e o seu grito de louvor à lua, que Nietzsche, no Zaratustra, coloca como o grande grito selvagem da presença do humano em nossas vidas, esta vivência da noite é aquela que permanece com o vampiro. Que é exatamente a vivência matriarcal da sensualidade em nossa cultura, cultura que se caracterizou e identificou o progresso com a repressão do corpo, da sensualidade e da natureza. Esta repressão que caracteriza a cultura e caracterizou a noção de progresso e da maturidade na própria psicanálise, foi identificada com a maturidade, esta dominância patriarcal. Quando hoje nós a examinamos dentro do planeta e vemos o resultado desse progresso,
e dessa maturidade na devastação ecológica, na miséria, na exploração de classes umas pelas outras, nas vivências de repressão do corpo, a ponto de termos que ser recomendados pelos nossos cardiologistas que vão caminhar no parque, vão caminhar dentro da natureza. Isso o Paulo Bloise vai trazer para vocês dentro da ciência médica, que é revelado como algo profundamente salutar e necessário para o funcionamento da nossa longevidade e do nosso cérebro. Porque isso tudo ficou reprimido, esse matriarcal. Então, este grande progresso se revela hoje uma grande ilusão. A repressão patriarcal, recomendada por Freud para os instintos, para sublimar e fazer a maturidade, revelou-se o caminho da repressão e o caminho da alienação deste mundo matriarcal e, por conseguinte, a interrogação sobre o futuro da humanidade. Podemos viver sem nossos instintos integrados? Sem a nossa sensualidade ouvida? Sem o livro vermelho que traz o mito de volta? E algo que, de início, é interessantíssima essa luta de Jung, até dentro dele, porque ele era um psiquiatra, ele era o chefe de clínica do grande Eugênio Euler, no Burghölzli. Ele, com o seu conhecimento à época, quando ele vê a visão, do mundo ensanguentado, ele a considera alucinação. E quando ele percebe isso, eu digo alucinação, concatenado em ideias, delírio, psicose. Eu estou entrando numa psicose. Isso vai atormentá-lo, porque nós vamos ver esse drama de Jung, que o Jung vermelho sai agora. E por que não antes? Onde estava ele? Dentro de um cofre forte, de um banco, na Bahnhofstrasse de Zurique, no centro do capitalismo do mundo, no centro do armazenamento das riquezas da humanidade, muitas delas coabitando com a sombra, lá estava o livro vermelho. E é de lá que ele sai, então, para ser publicado anos depois da morte de Jung. Por que isso? E por que é ele vermelho? Cor do coração, cor do sangue, cor da vida, cor da busca de felicidade. Ele sai daí, dentro desta vivência, exatamente pela ambivalência de Jung quanto a esse mundo, que aparece no centro do livro vermelho com relação ao homem novo, aquele que traz o futuro e traz a imaginação e o mito, e o homem antigo, aquele que não acredita nessa criatividade. Isso estava em Jung, se a vida dele é o que ele nos dá e nos entrega com o próprio sacrifício, com a própria vivência de dúvida, e que é tão grande nele porque ele, ao mesmo tempo que esconde essa criatividade da sociedade, do mundo científico, ele passa os rascunhos dos livros negros que ele vai compilando para fazer o livro vermelho dentro de uma vivência, como a Cíntia mostrou tão brilhantemente hoje, fazer isso dentro do sagrado, dentro do gótico, do alemão medieval. E essa vivência aí, desenvolvida com todo esse esmero e carinho e preparo para a publicação, porém, sem nunca haver sido publicado em vida, e que é agora na morte. Então vocês veem que o livro vermelho sintetiza o drama de Jung e o drama do Ocidente entre a ciência materialista dissociada e a nova ciência, a ciência simbólica, que ele chama do novo livro. O novo livro é também o Novo Testamento, o seu paralelo dentro do mito cristão, que realmente traz a vivência esotérica de alteridade, de encontro amoroso entre as pessoas, no nível individual
e no nível social. E aí eu trago, então, para vocês essa vivência do processo de individuação de Jung, dentro do self individual, dentro do processo de desenvolvimento da consciência coletiva, que Teilhard de Chardin chamou o processo de humanização. E eles, então, entram lado a lado. E é nesse processo que Jung se situa nessa corrente de trazer a alteridade para a cultura, que já desde Hegel havia sido interpretada como o caminho da história em direção ao espírito divino, esotericamente, que Marx dissociadamente desconsiderou para valorizar exclusivamente a luta materialista das divergências de classe dentro da história, exclusivamente Teilhard de Chardin, Hegel, Jung trazem a revivência do subjetivo lado a lado com o objetivo dentro da consciência de alteridade, que é o sentido do Novo Testamento, que foi reprimido, deformado pela institucionalização do mito. Desta maneira, eu vou colocar o símbolo do vampiro, começando agora, devido à sua intensificação e à sua difusão nas culturas, porque nós temos que reconhecer que esse símbolo existe em muitas culturas representando estas almas que não podem morrer, estas que são almas penadas, que se transformam em fantasmas, se transformam em duendes terríveis, súcubos e íncubos da Idade Média, que vinham atormentar as mulheres e os homens durante a noite. Estas entidades vão representar exatamente o conceito de fixação, central na obra de Freud, e que nós trazemos para a psicologia analítica para representar a formação da sombra. Só que não se trata aqui somente, e daí a universalidade do mito, não se trata simplesmente de uma fixação na relação com o pai, com mãe, com irmãos, com educadores, com a infância, que é, sem dúvida alguma, uma das grandes fontes da sombra que nós vamos receber no consultório e vamos levar as pessoas a interagir com essas repressões, essas fixações para integrar e resgatar a sua integridade. Aqui nós temos a elaboração no mito do vampiro, no Nosferatu, da fixação no arquétipo da morte. Aí, ser tão aterrador para os vivos e proibido para as crianças. Do início do filme nós vemos. Por que aterrador? Por que proibido? Porque ao nos aproximarmos dentro deste símbolo fixado, nós nos aproximamos ao mesmo tempo do arquétipo da morte. Este arquétipo que ficou reprimido junto com a fé na cultura cristã e no materialismo. O símbolo da morte se transformou algo patriarcal, único, Eros e Thanatos, em oposição permanente. No mito cristão, não. No Novo Testamento, não. O símbolo da morte é abordado a partir do final do Velho Testamento, a partir da expulsão do paraíso, que relata e essencialmente guia o Velho Testamento. A expulsão do paraíso deixa uma árvore dentro dele. Comida a árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, e estruturada a ética dentro da cultura, o anjo, com a sua espada, veda a entrada no paraíso, para que esta outra árvore não seja abordada também, que é a árvore da vida eterna. Então,
O mito e a mensagem de Cristo é dirigida centralmente à vivência da morte, só que não da morte antagônica, mas da ressurreição para a vida eterna, dentro do cosmos. E aí nos perguntamos, mas como pode ser isto? Onde andou este arquétipo da morte por estes tempos de institucionalização? Andou reprimido. E nós não estudamos a morte. E quando estudamos, colocamos em oposição à vida, dentro da posição polarizada patriarcal de antagonismo. Mas que agora, entrando cada vez mais na alteridade, na vida simbólica, vamos resgatar a presença da morte durante a vida. E aí vemos com Sabina Spielheim, em 1912, na mesma publicação que Jung vai apresentar os seus símbolos transformações, que causou a ruptura com Freud, nesta mesma publicação nós vemos o relato de Sabina Spielheim sobre a destruição como causa da transformação. Ela, então, coloca de uma lucidez, de uma criatividade extraordinária, que depois foi usada muito por Freud e por Jung. Ela coloca os gametos, quando geram a vida, o novo ser, que acontece com eles, diz ela, eles morrem. Morrem e renasce o ovo fertilizado. E assim durante toda a vida. Porque para nós crescermos, entrarmos na adolescência, morre a infância. Eu estava orientando um caso pedagogicamente sobre como a criança deixaria a chupeta, que estava tão agarrado. Eu disse para a mãe, converse com ele, porque ele já está com deformação na arcada oral. Converse com ele, mostre o dentinho do papai, e mostre o dentinho da mamãe, e mostre o espelho para ele, que a chupeta está fazendo mal a ele. E que ele, de alguma maneira, tinha que se separar da chupeta. Mas aí entra a morte e o sacrifício. A função estruturante avaliadora, junto com a função sacrificial e a ética para trazer a morte. E diga para ele que ele vai deixar a chupeta que ele tanto gosta, que ele está chupando por saudade do seio da mamãe onde ele mamava. Ele tinha essa saudade. E ele fica chupando e se lembrando. Mas que agora ele sacrificando essa vivência e deixando essa chupeta, ele vai escolher muitos outros alimentos no lugar do leite materno que ele mamou e adorou tanto. Ele vai encontrar, por exemplo, aí eu perguntei para ela, qual é a comida que ele mais gosta? Ela disse, é bolo de chocolate. Então, ele vai encontrar, por exemplo, um bolinho de chocolate. No dia seguinte, ele foi ao pediatra. O pediatra disse, e essa chupeta e coisa, como é que vamos fazer com isso? Por causa da deforma. Ele pegou a chupeta e disse, eu trouxe para o senhor de presente. Eu não a quero mais. Então, nesse momento, ele sacrificou a vivência. Morreu esta infância, essa primeira infância da ligação com o ser. E ele se transforma. Sabina Spielheim abre a possibilidade de vivermos a morte na alteridade. E durante a vida vemos o quanto de sacrifício fazemos de passar de uma para o outro. E dentro da vivência simbólica da patologia, nós vemos então a fixação e o apego à patologia como algo que deve ser transcendido. Mas para ser transcendido, algo tem que ser sacrificado. A vivência da regressão e do apego nas fases anteriores do desenvolvimento tem que ser entregues ao arquétipo da morte, para que o arquétipo da vida siga o seu caminho. Então aí nós vivemos o arquétipo da morte dentro da luta do bem e do mal no desenvolvimento da personalidade, lado a lado com o arquétipo da vida.
E é isso que Drácula não consegue fazer, porque ele está fixado no arquétipo da vida e da morte. E a fixação traz a dissociação. Por isso, ele vive de noite e ele morre de dia. Ele traz o dia e a noite como os dois grandes opostos que formam o tempo da vida fixados, incompatíveis. As polaridades não conseguem interagir e frutificar. E Drácula, então, sofre tremendamente com isso, como aquele que não pode morrer. E ele, como vive dissociado que está, ele vive do sangue de outras pessoas. Sangue como símbolo da vida, sangue como símbolo da paixão, do sentimento, do amor. É isso que ele busca nas outras pessoas, como dependente, complementar, numa simbiose extremamente patológica. Agora eu pergunto a vocês, terapeutas, ou pessoas vividas e sofridas, não foi exatamente isso que vocês viveram nos seus casamentos frustrados? Vocês não chegaram a um ponto, de repente, de perceber uma vivência sadomasoquista? Uma vivência fixada? Uma vivência que não conseguia morrer? Quantos ficam se arrastando em relações patológicas, de emprego, de vivências, e que existe também nas classes sociais? Como essas classes sociais submetem. Às vezes eu vejo a minha empregada, a querida Dona Moreza, chegando às 7 horas da manhã, sempre pontualíssima, trazendo pãozinho da padaria. Eu digo, Dona Moreza, como está? O trânsito hoje, doutor, está melhor que ontem. Hoje teve ruim. Quanto tempo de casa até aqui? 2 horas. E para voltar, mais 2. Trabalhando 8 horas. E 50% em pé dentro do ônibus para ver. E às vezes eu me pergunto, como é que essas pessoas se submetem a isso? Que vivência é essa? Sem reclamar muitas vezes, e na hora de reclamar que eles dão um voto, de repente, eles vão buscar o tiririca para eleger. Eu digo, mas como pode o masoquismo ser tão intenso nessas pessoas? Onde está a função de sacrifício e de resgate? E aí nós vemos o apego à fixação, que demora séculos. E durante a vida, na neurose, décadas, quando você vê às vezes a pessoa chegar com 30, 40 anos, com uma fixação, uma dependência, e você diz, mas você bebendo isso tudo, você destruiu sua família, você destruiu você pela bebida, pela adição, pela fixação na adição. É isso, doutor, e sempre à beira da morte, mas nunca conseguindo matar o mal dentro de mim. À beira da morte, querendo até me submeter a ela e me suicidar, mas escravo dela. Escravo dela defensivamente, na sombra, por não poder sacrificar o seu apego, a sua oralidade, que Drácula vai mostrar na sua intensíssima exuberância oral, para conseguir esse sangue, essa oralidade que hoje no planeta está criando a nova síndrome que caminha paralelamente com a fome planetária, que é a obesidade. Esta vivência de obesidade que não consegue sacrificar a voracidade, a saciedade em função do desenvolvimento. E faz com que a pessoa entre nessa grande descoberta de Freud, que é a compulsão de repetição. E esta vivência da compulsão de repetição, então, ela vai ser apresentada por Drácula nessa necessidade do sangue aos outros. E pelos neuróticos, e pelas classes sociais, na vivência de apego, de incapacidade de sacrifício, de transformação, e da humanidade inteira na relação com a natureza, a incapacidade de sacrificar mais um pouquinho, comer um pouco menos de carne, né? Aquela bisteca enorme, né? do tibom enorme, sacrificar um pouco em função da floresta amazônica e não daquelas pastagens que vão invadindo, para as pessoas se locupletarem de carne,
nas grandes cidades, nos grandes restaurantes, né? E junto com essa voracidade, a natureza sendo destruída pela civilização de consumo. Daí que a grande ideia da modernidade, que vem do mito, que é essa abstinência, é a vivência da sustentabilidade cultural. Quando as firmas hoje começam a ser exigidas que cuidam do seu lixo, os fabricantes de pilha que cuidem para onde vão essas pilhas, junto com a sua fabricação. Tem que cuidar também para onde elas vão. Que administrem o lixo, as sociedades que administrem o lixo e que não desfrutem somente da natureza e que depois joguem esse lixo em qualquer lugar, matriarcalmente pela janela do carro, depois de tomar cervejinha. Jogam aquela latinha assim. E a gente vê aquilo, o que é isto? O que essa pessoa tem na cabeça para fazer uma coisa dessas? Mas depois, patriarcalmente também, nas grandes lixeiras, vamos enterrá-los, vamos fazer aquilo a céu aberto e depois, então, enterrar esse lixo. E depois, no nível planetário, vamos jogá-lo no mar, mas isso é material atômico, joga lá no fundo, que tem 5 mil metros de profundidade, aquilo fica por lá. E o futuro, como será? Os tanques de gasolina que têm chumbo enterrados nos Estados Unidos, décadas atrás, onde estão aparecendo? No chumbo dos aquíferos, invalidando o abastecimento das populações por envenenamento. Então é diante disso que a sustentabilidade requer, dentro do mito, a abstinência da voracidade, o sacrifício, a morte daquilo que já morreu. Porque quando um hábito entra em dependência na infância e a pessoa se apega, aquela função, ela é improdutiva. Por quê? Porque ela já morreu. Aquela criança chupando a chupeta, aquilo é uma compulsão de repetição. É uma vivência infrutífera. Não traz mais nada a ele. E ele está apegado até o momento que ele tem coragem de se entregar à morte, de sacrificar a chupeta. E isso acontece durante a vida e vai até o final da vida, quando na última fase, então vem a necessidade do corpo, do sacrifício do corpo físico, que vem com a idade, e a vivência da transcendência do universo como nosso lar e o nosso repouso para a vida eterna. E isso Pedro Bloise vai falar para vocês dentro da invasão, será? Da vivência e da prática da meditação no Ocidente, que é a grande contribuição do Oriente ao Ocidente, é a vivência da meditação, que permite a abstinência daquilo que se vê em função da experiência do self de totalidade. Vamos ver agora. Para compreendermos melhor isso tudo, dentro da ilustração da imagem. Olha aqui o livro vermelho. Jung falou, mas depois ele trouxe a vivência. E quando ele trouxe a vivência e abriu-se a origem do conhecimento dele, do mito, encontramos as imagens produzidas a partir das vivências dele. E é isso o que os artistas nos trazem com as suas imagens. Então, nós vamos ver aí um encontro com Nosferatu, desde o primeiro momento tétrico, horrível, tenebroso. Jonathan chega ao castelo. Dá uma pausa. Ele chega ao castelo. Olhem a sensibilidade do Werner Herzog com esta imagem. Ele traz a carruagem que o traz, que não se sabe nem onde é que Jonatas encontrou isso, que ele tinha vindo caminhando em direção ao castelo. Ele chega de carruagem e olhem aqui a luz que ele traz, mas que está na carruagem e não entra no castelo com ele. É esta luzinha
que matará Drácula, mas ao mesmo tempo que transformará, antes disso, em Jonatas, o novo vampiro. E esta vivência, então, é acompanhada na música pela ópera O Ouro do Reino, de Wagner, que exatamente traz o roubo do ouro, do que é de mais precioso na cultura e na personalidade da sua origem, que pertencia às ninfas do reino. E ele é trazido para a civilização, para o processo de industrialização. E é este processo que terminará na vivência da civilização de consumo, da modernidade. Este ouro roubado, que tem que agora ser revalorizado e resgatado, humildemente, mas ao mesmo tempo simbólico e transcendentemente, para que ocorra a salvação da humanidade. Então, adiante. Graf Dracula? Ich bin Graf Dracula und heiße Sie in meinem Schloss willkommen. Ich habe Sie erwartet. Sie sind Jonathan Harker. Ja? Treten Sie ein. Die Nacht ist kalt und Sie müssen müde und hungrig sein. Hier sind meine Papiere für Sie. Dieser zusammengefaltete Bogen enthält den Plan. Então, Werner Herzog descreve a construção do personagem e como ele fez as orelhas e os dentes, estudando a personalidade do Kinski, você vê a personalidade borderline, um ator dificílimo de ser administrado. Qualquer frustração, ele saia chutando portas, né? Ofendendo a Câmara, ofendendo os diretores e tudo, e que se submetia, antes de cada filmagem, a 4 horas de uma construção da persona dele. 4 horas por dia, com esta personalidade. Vem o patriarcal, a obrigação do direito, ao lado do matriarcal e do prazer. Porque o Herzog diz que tem momentos que ele não conseguia controlar o Kinski. Ele ficava possuído pelo personagem, ele tinha empatizado tanto o Drácula, que ele vivia o Drácula, e ele queria tudo para ele. Era um narcisismo total e absoluto, e não dava nada para os outros. Então, esta vivência é em que dá continuidade. Ihres Hauses, was Sie sicherlich interessieren dürfte. Ja, ja. Bitte bedienen Sie sich. Greifen Sie zu. Sie müssen leider alleine essen. Es ist bald Mitternacht und zu dieser Stunde nehme ich nichts mehr zu mir. Die Dienerschaft steht Ihnen augenblicklich leider nicht zur Verfügung. Gestatten Sie also, dass ich selbst für Ihre Bequemlichkeit sorge.
ver agora a fixação e a compulsão de repetição. Como ele não resiste à compulsão e à fixação. Hören Sie. Hören Sie. Die Kinder der Nacht, wie sie Musik machen. Ach, junger Mann. Die Stadtbewohner können sich eben nicht in die Seele eines Jägers versetzen. Veja o sofrimento dele quando ele está ameaçado pela sombra, pela compulsão de repetição. Das Messer könnte verunreinigt sein. Sie können sich eine Ele quer resistir. holen. Bitte lassen Sie mich. Quer resistir. Das ist das älteste Heilmittel der Welt. Ach, das ist nichts. Das ist nicht der Rede wert. Sie verstehen, ich will nur Ihr Bestes. Força para dominar o outro. Essa é a viagem dele para o Ocidente. Ele vem da Transilvânia, como a sombra vem da profundidade e a sombra vem e ataca. Assim ele vem para a Europa. É a disseminação do mal no mundo, dentro do materialismo e dentro da vivência da Europa, após a Revolução Industrial, entrando, rememorando a peste aqui como punição, como a convivência do mal. Este navio, coisa mais linda que o Herzog descobriu, numa família tradicional, alugou e depois filmou essas cenas de helicóptero. Vamos em frente. Esta vivência, então, é depois da chegada do vampiro à Europa, à Holanda, para fazer essa filmagem. Vocês imaginem, milhares de ratos pela cidade, o que ele fez para eles admitirem a filmagem com os ratinhos, mas que ele, dentro da compulsão perfeccionista, ele achou que os ratinhos não deveriam revelar a sombra nesse momento. Então pintou os ratinhos todos de branco. Milhares de ratinhos, todos pintadinhos de branco.
E aí filmou a cena da sociedade dentro da cultura de consumo. A sociedade vampirizada, acostumando com a sombra, cronificada dentro da cultura. Adiante, Maria. Wollen Sie mit uns trinken? Seien Sie unser Gast. Wir haben alle die Pest. Zum ersten Mal freuen wir uns über jeden Tag, der uns bleibt. Finalmente, então, há um encontro entre o vampiro e Lucy. Ele já havia vampirizado Jonatas, que já está caminhando para se tornar um vampiro, e vem esse encontro, que é o apogeu do filme e é o apogeu do mito. É a vivência do encontro do bem e do mal, da vivência da fixação, do sadomasoquismo, daquilo que não pode morrer em nós pelas nossas defesas, pela nossa neurose, pela nossa incapacidade de sacrifício, aquilo que não pode morrer, aquela sombra, vem em direção à consciência. Esta é a batalha final, esta grande batalha entre o bem e o mal, que ela enfrenta como? Pela compaixão, pela entrega. Vocês, à primeira vista, vão pensar que é um masoquismo compulsivo de Jesus, permitindo, né? Podia ter fugido, permitindo a crucificação, permitindo a vivência final de sádica de sua destruição, caminha em direção à cruz. E vocês vão observar que Lucy, em determinado momento, ela o recebe, o acolhe e traz para si. Enganosamente vocês podem achar que ela se tornou a grande masoquista, ou que Jesus, na cruz, foi o grande masoquista. Mas neste momento, ele vem a vivência da transformação, da ressurreição, pela entrega, quando ele diz a Deus, seja feita a vossa vontade. E Lucy, neste momento, chama o vampiro, e vocês vão ver a mão dela puxando para ele. Como vocês vão ver depois, em seguida, quando ele já semi-saciado quer se retirar, ela o segura. O sol nasce e ele morre. Morre, mas ao mesmo tempo assassina, exatamente como Cristo. E depois deixa para nós e para a vivência a necessidade do sacrifício e até mesmo a vivência criativa da morte para conseguir ultrapassar a neurose simbolicamente, além da morte, para a vida da individuação, assim como fez Jung.
Obrigado.